Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Só quem está feliz, diga aleluia. Olha para o crente mais bonito que tem ao teu lado. Se não tiver o mais cheiroso, e diga para ele: você está no lugar certo. Diga para ele: Deus tem uma palavra para a tua vida. Diga para ele isso. Fala para ele assim: ainda esta semana você terá uma notícia boa. Não, seja profeta e diga: você vai ter uma notícia boa. Quem está preparado para ouvir uma notícia do céu essa semana ainda aqui? Glórias a Jesus. Queridos, sou grato a Deus por esta oportunidade. Estou pregando aqui pela segunda vez. Estivemos ministrando em uma manhã de consagração aqui, um tempo desse, e prove a Deus hoje nos trazer aqui a esta casa novamente, a ministrar a sua palavra e contribuir com a obra dele. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, pela recepção, membrazia. Louvar a Deus pela vida do pastor aqui, o pastor Rubens, né? Homem de Deus, servo de Deus, né? Tenho acompanhado aí, nós seguimos lá no Instagram, né? No Facebook, é bênção de Deus, né? Também está aqui o nosso querido amigo Giovanni, é bênção também, um amigo já desde lá de trás, né, Giovanni? Muito obrigado pelo convite, por ser ponte, e ao pastor dessa igreja, que Deus abençoe sua casa, família e ministério, e lhe dê ainda mais graça. Amém? Todos os obreiros, felizes em rever o nosso querido amigo pastor aqui, né? Estivemos já há um tempo servindo a Deus nesta casa, eu digo na nação de Madureira. Servimos a Deus por alguns anos, juntamente com meu pai, pastor Sérgio. Prove a Deus nos levar para um outro lugar, mas estamos servindo a Deus e saqueando as vidas do inferno para o céu. Amém? Quem veio ouvir uma palavra de Deus, se você veio, já pegue a sua arma, calibre 66, se coloque sobre os teus pés nessa noite, e abre aí Gênesis capítulo de número 6, e o versículo de número 18. Deus abençoe a vida de todos. Aí aos músicos, gostaria, né, com toda a humildade, de pedir a ajuda de vocês no final, para a gente servir ao Senhor em adoração, e até mesmo fazer um acompanhamento aqui para a gente, tá? Gênesis capítulo de número 6 e o versículo de número 18. Se você vê alguém sem Bíblia, por favor, com todo carinho e respeito, chegue com ele ou com ela, para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Não pude trazer minha esposa hoje, ela está em fase de gestação, e a gente sabe que é um pouco complicado andar de moto assim, né? Mas está intercedendo, e eu creio que de lá de onde está, juntamente com o Calebinho, estão fazendo a obra do Senhor. Quem achou, diga amém. Assim está escrito: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Gostaria de mais uma vez repetir esse texto. Vamos todos juntos, 1, 2, 3. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Somente até aí. Você pode se assentar e dê a melhor, só se for a melhor salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele merece. Glória a Jesus. Queridos, o livro de Gênesis nos traz muitas histórias e verídicas a respeito e concernente à obra de Deus para a humanidade. É no livro de Gênesis que nós vamos acompanhar e nós vamos observar os feitos de Deus, daquilo que do nada trouxe à existência tudo, e vai nos relatar neste livro a complexidade do poder de Deus. Nós sabemos que por muitos tempos ou muitos anos, muitas pessoas, filósofos, cientistas, estudiosos, teólogos, tentam discernir a forma que Deus trabalha, ou tudo aquilo que foi posto em nosso planeta, toda a alma vivente, e ninguém nunca conseguiu desvendar. Até porque, lendo a Bíblia, eu aprendo que Deus é mistério. Deus é mistério. Ele trabalha desta forma. Mas, por meio deste livro, nós vamos crer e também saber da parte da existência da humanidade. Deus é tão poderoso que do pó da terra Ele formou o ser humano. Ele formou a mim e a você. Então nós temos aí uma natureza do pó da terra,
Nós viemos aí agora de geração em geração, nós chegamos na era da tecnologia, nós chegamos na época da geração que é o custo mais elevado, a tecnologia, a geração da nova mocidade. Então, uma nova turma está se levantando nestes dias, mas até hoje alguém tenta entender a forma que Deus trabalha, ou tudo aquilo que Ele trouxe à existência, mas cai por terra, porque Deus é mistério. Tem alguém comigo aqui? Sim. E Gênesis vai relatar que Deus criou tudo do nada, tudo do nada. Ele trouxe à existência e fez aparecer o que nunca se houve, ou que não se tinha. Ele trouxe à existência. E quando eu olho para o livro de Gênesis, eu entendo que aqui é uma história verídica. Com a minha fé, não estava lá, mas a minha fé me faz crer que aconteceu. Isto aqui, quando se conta para alguém que não quer entender, ou que não compreende as coisas de Deus, sobrenaturais de Deus, ele vai dizer, talvez a história de pescador. Um certo tempo desse, eu olhando a internet, e aí eu vi um vídeo passar de um grande famoso artista, comentando a respeito da Bíblia, e ele levantou a sua voz em rede nacional e disse, não passa de uma lenda. Não passa de uma lenda. Olha o que ele fala, não acredita. Alguns céticos não acreditam, mas se está escrito nas escrituras sagradas, pode ter certeza que é fato. Isto não é história de pescador, isto aqui não é folclore místico, isto aqui é a palavra de Deus. A ciência diz que toda a existência veio de uma explosão, e que micropartículas, elas deram agora a criação a todo ser vivente e matéria que existe na face deste planeta. Há alguns que dizem que nós somos provenientes lá do primata macaco. Deus me livre, o que é isso, meu irmão? Eu acredito naquilo que a Bíblia fala, porque tem muita gente propagando landainha por aí, e eu digo, isto é landainha, mas eu digo aquilo que é verídico. O que está escrito na palavra dele é real, é verdadeiro. Tem alguém comigo para adorar? Pastor, olhe para cá, pastor, mas se não é landainha, o que me faz acreditar? A fé que eu tenho em Cristo Jesus é o suficiente. Quem tem fé, diga glória a Deus. Sim, lá em Gênesis está escrito. Alguém diz assim, Giovanni, mas a gente veio do macaco, a gente é obra de micropartículas, e que tudo foi gerado. Joga isso para fora, não deixa nem chegar na porta da tua casa, porque se está escrito, aconteceu. E o que aconteceu? Gênesis está escrito, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Sim, está lá. Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e aparece a terra seca, e o texto diz, e assim foi. E Deus disse, terra, produza erva e árvores têm seus frutos, e o texto diz, e aconteceu. E Deus disse, haja luminares na expansão do céu, e o texto diz, e assim foi. Deus disse, as águas produzem os répteis, as aves e os animais marítimos, e o texto diz, e assim foi. E Deus disse, a terra produza todos os animais selvagens, aleluia, e domésticos, e o texto diz, e assim foi. Do pó da terra Deus formou o homem e pôs nele o espírito de vida e fez dele alma vivente. Quem crê, levante a mão e dê glória. Se tem alguém vivo aqui, abre a boca para adorar. Sim, neste livro nós podemos observar a grandeza de Deus para com o homem. Vemos ele mudando o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, e entrega-lhes um filho na sua velhice. Neste livro nós observamos e adenotamos Deus pegando um moço desacreditado de dentro ali de um calabouço, de uma prisão, e colocando ele agora a sentar como governador diante de uma grande nação. Neste livro nós vamos acompanhar várias histórias que demonstram o poder de Deus e grandes lições que nós vamos aprender dentro
deste livro, com cada personagem e com cada história, e diante do texto que lemos, nós vamos aprender também algumas lições com base no tema desta campanha, que tem por tema o pacto. Eu quero trazer aqui uma mensagem que Deus me entregou por esta tarde, enquanto eu orava na minha casa. Deus me deu uma mensagem com o tema o pacto de Deus para a minha vida. Segure na mão dessa pessoa que está com o teu lado e diga para ele com muito carinho: Deus tem um pacto para a tua vida. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga para ele: Deus tem um pacto para a tua vida. Agora, para ser mais expressivo e crer com fé, bata no seu peito e diga com determinação: Deus tem um pacto para a minha vida. Quem crê, levante a mão e dê um glória a Deus. Aleluia, aleluia. O pacto nada mais é do que um acordo formal. É obrigatório, seja entre Deus e pessoas ou entre pessoas, e ele possui 4 características. Eu vou resumir aqui, porque eu acredito que durante esta semana ou as semanas passadas alguém já falou no conceito de como funciona um pacto, mas eu preciso chegar e criar uma lógica para você compreender o que Deus tem para ti nesta noite. Tem alguém comigo aqui? Levante a mão para ver que eu não estou sozinho. Glória a Deus. Sim, a primeira característica, aleluia, do pacto é o acordo formal. Como é que funciona o acordo formal? Ele envolve um contrato entre uma ou duas pessoas, entre 2 ou mais pessoas. Para se ter um pacto, eu preciso levar em consideração que devam haver partes para formalizar um acordo, para formalizar um contrato. Eu não posso criar um pacto sozinho. Eu preciso ter alguém para me sustentar ou para me direcionar junto e mediante a um acordo. Sim, segunda característica do pacto são as obrigações. À medida que eu assino um contrato, eu selo um acordo, eu faço uma aliança, as partes envolvidas, ela tem os direitos e os deveres de cumprir aquilo que foi acordado. Terceira característica, o juramento. É um acordo firmado através de um juramento, o que lhe confere solenidade. É feito uma jurição, é feito um juramento. E por último, o vínculo, que pode ser entendido como um laço ou um vínculo entre as partes, e o que unifica ambas, o que unifica elas. Todos nós, como seres humanos, pelo menos uma vez na nossa vida, nós já fizemos o pacto com alguém ou com alguma coisa. Todos nós que aqui estamos, pelo menos uma vez na nossa vida, nós já compactuamos um contrato e um acordo com alguém. Talvez alguém já fechou um negócio vendendo um carro para o outro. Talvez alguém fechou um negócio vendendo a casa para uma outra pessoa. Talvez alguém selou ali um acordo de amizade. Enquanto eu estiver nesta vida, você caminhará comigo e eu caminharei com você. Nós podemos falar do enlace matrimonial. Sim, em um casamento, o que acontece no casamento é um pacto, é uma aliança. São 2 pessoas que se unem com um acordo para um único só propósito: viver a vida. E a Bíblia vai dizer: ambos sendo uma só carne, e diante de Deus vivendo para a humanidade como referência da plenitude dele. Tem alguém aqui para adorar Jesus? Sim, sim. Todos nós já passamos ou já compactuamos, já criamos aliança no decorrer da nossa amizade. Quantos aqui já fecharam acordo? Quantos aqui já fecharam alianças com pessoas? Eu acredito que todos aqui já participaram e já vivenciaram este momento ou este tema abordado. Aleluia! E nesta noite eu vim aqui pregar para a tua vida a respeito destes pactos. Eu não vim dar o conceito dos pactos, mas eu vim falar de um pacto que pode selar para sempre a tua vida e que pode mudar a tua história. Mas este pacto, ele não nasce de
de duas pessoas. Ele não nasce de mim com o Giovanni ou de mim com o pastor Rubens. Não, este pacto, ele nasce dos altos céus. Eu vou repetir, se alguém entendeu, dê glória. Este pacto, ele vai nascer nos altos céus. Na verdade, este pacto, ele não é derivado de qualquer pessoa. Ele é derivado do ser sublime, do soberano, do grandão da Galileia. Dele quem? Yahvé, sim, Jesus, Deus, nosso Pai. Ele sim, ele quer compactuar, ele quer ter um pacto conosco, ele quer ter uma aliança com nós, ele quer estar próximo, perto de nós. Sim, é isto que eu vim pregar aqui nesta noite. E olhe para cá, porque a Bíblia vai dizer que agora, sim, no texto em que lemos, ele vai dar ênfase a uma situação que acontece durante esta época. A Bíblia vai dizer que na época de Noé, os homens estão corrompidos, a maldade está crescendo. A Bíblia diz que agora Deus começa a sentir o mau cheiro do pecado. E a Bíblia diz que Deus agora vai arrepender-se. Arrepender-se não é o mesmo sentimento do ser humano, que o ser humano diz assim: me arrependi de ter casado, queria eu voltar no tempo. Não, o arrepender-se de Deus está aplicado à tristeza, a ter se entristecido com o que a sua criatura fez. A Bíblia diz que o pecado da humanidade era muito grande. A Bíblia diz que os homens estavam perdidos na corrupção e na violência, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Lá em Mateus capítulo 24, versículo de número, aleluia, 38, diz que eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Eles faziam o que queriam e estava virando uma bagunça. E uma coisa que eu aprendo lendo a Bíblia é que Deus nunca aprovou bagunça. Na verdade, o nosso Deus é Deus de organização. Vou repetir isso aqui. Quando você chegar em um ambiente e que você perceber que tem desorganização, que tem falação, que você observar que está tudo bagunçado, fora do lugar, observe, Deus não está presente, porque aonde Deus está tem que ter organização. Até para cultuar a Deus tem que ser organizado. Tem alguém aqui comigo que acredita no que eu falo? Sim, sim. Uma desorganização nesta época, mas Deus resolveu se levantar. E quando Deus resolve se levantar, meu pastor, Deus resolve se levantar para fazer alguma coisa. Todas as vezes que Deus resolver se levantar, Deus vai se levantar para resolver o problema. Tem alguém pregando o que eu estou pregando? Todas as vezes que Deus se levantar, Deus vai se levantar, aleluia, para mudar algumas coisas. Ele vai mudar alguma história. E neste dia ele se levanta, porque a balbúrdia estava implantada. Todos faziam o que queriam, não havia respeito por ninguém. A terra estava corrompida, similar aos dias de hoje. Você vê a banalização dos princípios. Ninguém mais respeita ninguém. O filho não respeita mais o pai, aleluia. O próximo não respeita mais, aleluia, a mulher do outro. Não, hoje ninguém respeita mais ninguém. Aqueles dias são parecidos com os dias de hoje. E olhe para cá, nos dias de Noé, a depravação moral e sexual, eles estavam, aleluia, estavam à mercê de todos. Entrava na casa de todos que ali moravam e de todos que ali viviam naquela época. Sim, mas eu apresento e falei ainda há pouco, novamente, que Deus é Deus de organização. E todas as vezes que Ele perceber que tem algo fora do lugar, Ele vai se levantar para colocar no lugar tudo que saiu de lá. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Sim, estava dentro da casa a depravação moral, a depravação sexual, até que Deus resolveu pôr um fim nesta bagunça. Eu não sei quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, mas eu vim ser profeta de Deus. Deus está dizendo para crente aqui: eu vou pôr um fim nesta bagunça. Talvez o inferno se levantou este mês e disse: vai ficar tudo bagunçado, mas Deus se levantou nesta quinta-feira e está dizendo para alguém: eu estou chegando para organizar tudo. Eu estou chegando para organizar. Quem acredita, por favor, abre a boca para adorar.
segura na mão desse crente que está ao teu lado e diga assim para ele: Jesus está vindo para consertar essa bagunça. Orabaia calapandarás. Deixa eu correr que o tempo já foi embora. Ele olha para a terra e vê iniquidade, mas em meio ao pecado ele vê alguém que não se misturou, meu pastor. Ele vê alguém que não se contaminou. Ele vê todo mundo errando para cá, errando para lá. Ele vê todo mundo fazendo coisas ilícitas, mas de repente ele vira os olhos e ele encontra alguém que ainda está de pé. Sim, ele olha e vê Noé no meio da balbúrdia. Ele vê Noé, continua sendo crente. Eita, meu Deus, tem gente que trocou o altar por uma noitada, mas ainda tem Noé de pé aqui. Eita glória. Tem gente, aleluia, que não para quieto com ninguém e fica com uma hoje e fica com outra amanhã. Não é culto de doutrina, mas Deus está falando, eu vou entregar tudo. Mas deixa eu dizer para uma coisa para você: ainda tem Noé disponibilizado, ainda tem Noé de pé aqui. Se tem Noé que acredita, abre a boca e faz o barulho que o inferno não gosta, não gosta. Eita, meu Deus. Deus olha para a terra e diz: Noé, achei graça em vós, por causa de você a terra ainda tem esperança. Deus está falando para crente aqui: por causa de você eu ainda não acabei com tudo. Por causa de você eu ainda estou tendo misericórdia de alguém. Deus está dizendo: por cada passo que você dá para a minha obra, eu ainda não acabei com tudo, eu estou tendo misericórdia. Eu vim te trazer aqui uma notícia do céu, que Deus hoje está revelando para a tua vida. Cada esforço que você plantou na obra e para a casa dele, Deus está dizendo para você: eu ainda vou trabalhar, mas é por causa de você. Eu vim trazer uma palavra de conforto aqui do outro lado do Monte das Oliveiras para quem crê. A palavra para você é: se posiciona, continua firme, porque eu estou vindo para consertar. Estou vindo, aleluia, para organizar. Arabaia. Eita, meu Deus, já foi o horário. Eita. Quando eu olho para esse texto, vou correr. Dá 10 minutos, Giovanni. Primeira lição que eu aprendo olhando para esse texto, porque Deus chega com Noé e diz: Noé, Noé, capítulo de número 6, versículo de número 18: mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. Olha só, estabelecerei. Ele não está estabelecendo, ele está dizendo: eu ainda vou estabelecer. Contigo estabelecerei. Ele está fazendo uma promessa para o futuro. Olha só, ele está dizendo assim: eu vou estabelecer, não hoje, lá na frente eu estabeleço. Eu estabelecerei um pacto com você. Preste atenção agora, porque aqui eu aprendo 3 lições. Quantas lições? 3 lições sobre o pacto de Deus para as nossas vidas. Porque tem gente que quer ter a plenitude e a graça revelada sendo cumprida e concretizada, mas se esquece que para ter acesso às coisas de Deus precisa caminhar no processo dele. Sim, vou repetir isso aqui. Está cheio de gente querendo coisa de mão beijada. Está cheio de gente pedindo de Deus: ah, Senhor, me entrega. Mas o que tem feito para Deus é pacto. Envolve 2 pessoas, são 2 partes com um só objetivo. Não adianta somente Deus querer e você não quiser mudar. Vou pregar nessa noite, eu vou pregar nessa noite aqui. Olha só, não adianta querer que a casa seja transformada por Deus se eu não mostro o exemplo dentro dela. Como é que eu quero que Deus cumpra o pacto, a aliança que tem comigo e mude a minha história, se eu não me posiciono como servo de Deus e chama palavrão em casa e coloca música que não é para ouvir? Eu vou pregar e entregar tudo nesta noite aqui, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu sou o Deus que zelo pela minha palavra. Se você se posicionar, então te prepara que a promessa vai ser concretizada. Primeira lição: eu estabelecerei. Mas para eu estabelecer,
Isso aqui foi me entregue de tarde, Giovanni. Para eu estabelecer, primeira lição que eu aprendo: precisa ter intimidade. Capítulo 6 e 9 de Gênesis. E Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus. Tem gente querendo andar, pastor, com artista, com jogador de futebol. Hoje a inteligência artificial, hoje o meu status eu abri, só não estava o Giovanni lá, mas eu abri meu status hoje, era a gente com a inteligência artificial, Cristiano Ronaldo do lado, até o Pelé. Tem gente querendo andar com um monte de gente, só não quer andar com Deus. Tem gente que quer andar com famoso, com quem é conhecido, só não quer andar com Deus. Mas aqui nessa igreja eu acredito que ainda tem alguém que queira andar com Ele. E eu prego para você que o pacto só é gerado quando há uma entrega, quando a tua confiança passa a ser dele. Pastor, como assim? Não estou entendendo. A finalidade de Deus criar o homem foi para se relacionar. Relacionamento é interligado à intimidade. Sim, vou repetir isso aqui. Relacionamento é interligado à intimidade. Quanto mais eu me relaciono, mais próximo da pessoa eu fico. Quanto mais eu me relaciono, mais intimidade eu tenho. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia, que aleluia, sim, lendo a Bíblia, pastor, na Bíblia, tudo que você precisa está aqui dentro. Olha o que eu aprendi lendo a Bíblia, que quem tem aproximação, quem tem relacionamento próximo, cria intimidade. E só quem tem intimidade revela o segredo para o outro. Vou repetir isso aqui. Revela o segredo para o outro. Vou repetir isso aqui. Deus andava com Noé, Noé andava com Deus. A intimidade era tão grande que Deus disse: eu vou revelar um segredo para Noé aqui. Noé, vem cá, Noé. Rapaz, tá todo mundo perdido. E eu vou te confessar, quase que ninguém escapa, a não ser você. Deixa eu te dizer uma coisa: eu vou fazer um reboliço para consertar o que está quebrado, para organizar o que está bagunçado. Mas você que foi diferente e que tem intimidade e que anda junto comigo, eu tenho um livramento para você. Pega o serrote, o martelo, sim, pega a madeira e vai correr atrás do teu livramento. Recebe esta intimidade aqui. Deus olha para Noé e diz: Noé, eu não contei para ninguém, mas eu vou te contar. Tem livramento chegando para tua casa. Tem livramento chegando para tua casa. Tem livramento chegando para tua casa. Abre a boca, levanta a mão, receba. Segura na mão desse crente aí, coloca ele de pé. Não vou conseguir terminar, eu sou muito compromissado com o horário. Mas olha para esse crente que está do teu lado. Segura na mão dele aí. Diga para ele assim: Deus está te vendo. Diga para ele com fé. Diga: Deus está te vendo. Fala para ele assim: Deus viu as renúncias que você fez. Diga: aconteceu até desavença em casa. Nem aqui era para você estar hoje. Mas diga assim: Deus contemplou o teu esforço, Noé. Deus contemplou o desejo de ter intimidade com Ele, Noé. E Deus está dizendo para você: o céu está aberto para você. E tem uma palavra determinada para o teu coração. Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O inverno pode ter se levantado, o diabo pode ter se levantado, pode ter usado o teu vizinho, fofoqueiro, que seja lá quem for, mas hoje está caindo por terra, porque eu estou pregando para quem tem pacto com Deus aqui. Eu estou pregando para quem tem aliança com Deus aqui. Eu estou pregando para quem ainda dobra o joelho de madrugada aqui. Eu estou pregando para quem ainda tem compromisso com a palavra assim. Eu estou pregando é para você, homem e mulher, que o diabo te afrontou esta semana, mas a palavra de Deus é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nesta casa.
Eu estou sentindo a plenitude dele aqui. Eu tenho 28 anos de idade, mas sirvo a Deus desde a minha infância. E eu nunca, aleluia, vi Deus deixar de cumprir a promessa na vida de um servo seu. Aleluia. Tem luta, tem desafio, sempre vai ter. Mas eu vou te dizer, você que tem aliança, está com Deus, Deus vai te dar o livramento. Deus não vai deixar você perecer. Assim manda Deus dizer para alguém: eu estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando do teu ministério. Receba a providência dele agora, agora, agora. Rapaz, já vou encerrar. Gostaria que você levantasse a tua mão ao céu e com muita fé fizesse aquela oração, porque hoje é noite de Deus realizar sonhos e entregar respostas aqui. Sim, hoje é noite de Deus trabalhar na tua vida. Noé, Deus te viu, Noé. Deus te contemplou, Noé. Deus viu o esforço que você fez, Noé. Muitos te deixaram para trás, mas você persistiu e disse: eu vou continuar, porque eu ainda estou crendo na resposta de Deus. Muitos te abandonaram e disseram: eu vou te largar. Mas olha você aqui, Deus tem resposta para você, Noé. A minha aliança com você é perpétua. A minha aliança com você está de pé. E homem nenhum vai quebrar aquilo que eu fiz para a tua vida. Arabaia, calapandaraia, ibicandarás. Eita! Deus tem uma palavra para esse rapaz aqui. Deus contemplou a tua vida, rapaz, e assim manda te dizer: Deus, ei, conta os dias, porque eu estou mudando o quadro da tua história. Você disse: eu não vou ficar aqui, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, e tudo que eu tenho eu coloco na mão de Deus. Olha a resposta dele aí: recebe, receba. Arabaia, calapandaraias, urabás. Senhor, eu oro pela tua igreja, Pai. O Senhor contempla as mazelas, os desequilíbrios emocionais. O Senhor contempla as noites de choros. E talvez tenha alguém que chegou aqui querendo uma última resposta, porque alguém colocou no seu coração e disse assim: eu vou desistir do casamento, eu vou desistir da família, eu vou desistir dos filhos, eu vou desistir do ministério. Talvez alguém aqui colocou no seu coração: eu vou sair da obra. Mas Deus manda dizer para você, homem e mulher, não faça isso, porque eu agora enxugo as tuas lágrimas e começo a sarar essa ferida aberta no teu coração. Espírito Santo, tu que sondas o homem e a mulher e conhece o profundo do seu coração, trabalha agora com a tua graça e a tua presença. Trabalha com o teu refrigério agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Recebe